Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje com a doutora Ana Rita Barros, formadora do Centro de Informação Europeia Jacques Delors. Boa tarde. Muito boa tarde, Ana Marta. Doutora Ana Rita Barros, comecemos por fazer referência à divulgação, ainda hoje, do parecer sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia. Ursula von der Leyen revelou que é positiva. Muito positiva. Vai Muito propor, positiva. portanto, o Conselho de Comissários reuniu hoje, sexta-feira, o que não é normal. Normalmente reúne às quartas. E reuniu exatamente para permitir que ontem houvesse aquela visita dos chefes de Estado e Governo à capital da Ucrânia. E anunciou esta manhã que vai propor ao Conselho Europeu, que se realiza na próxima semana, a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato à União Europeia. Afirmou a Presidente. De certa forma já se fazia anunciar, não só pela visita dos chefes de Estado da Itália, França, Alemanha e da Roménia, mas também a própria visita de Ursula von der Leyen. Von der Leyen, no passado sábado, penso que foi evidente e exatamente já fazia denotar um apoio favorável da Comissão à candidatura e à aprovação da candidatura por parte da própria Comissão. Esta concessão do estatuto fornece à Ucrânia um impulso moral, não é? E um reconhecimento do esforço feito pelo país, não é? É evidente. Mas também uma forte mensagem à Rússia, indicando que reclamar o território ucraniano deixou de estar apenas na sua esfera de influência. E isto é extremamente importante para aqueles ucranianos que nós vimos nas ruas das diversas cidades, com a bandeira europeia. Exatamente, é uma resposta muito positiva. A Comissão não apenas emitiu um parecer favorável à Ucrânia, mas também à Moldávia. Foi uma surpresa? Talvez não. Nós é que estamos mais atentos à Ucrânia, mas relativamente à Moldávia, talvez não, porque para já tinha pedido... tinha feito o pedido de adesão na mesma altura. E depois tem um governo que é pró-europeu, eminentemente pró-europeu, e há pouco mais de 8, 10 dias a própria Comissão tinha eliminado as pautas aduaneiras relativamente a alguns produtos produzidos pela Moldávia, frutas, legumes, na sua exportação para a Europa, o que era significativo em termos de uma abertura de mercado, quase como um mercado único livre, mas para aqueles produtos devidamente especificamente para aqueles produtos referenciados, mas que era importante. A visita dos chefes de Estado e Governo foi também muito significativa. Ontem são 3 Estados mais a Roménia, mas são 3 Estados fundadores, são 3 Estados que são as maiores economias europeias e têm um valor, uma carga simbólica muito grande. E, além disso, dentro dos 3 Estados, tem a França, que neste momento ainda preside os destinos do Conselho Europeu até ao final deste mês. Portanto, foi uma antevisão daquilo que nós temos de estar muito atentos para a próxima semana, já que só o parecer favorável da Comissão não chega. É necessário que seja aprovado em Conselho. Em Conselho Europeu, pelos 27 e por unanimidade. Portanto, todos têm que estar de acordo. Acha que será difícil? Atendendo ao peso pesado destes 3 Estados, talvez se consiga a unanimidade. E depois tem o parecer muito favorável de todos os Estados-membros que fazem fronteira ali do leste, fronteira externa da União Europeia, o que também é importante. Penso que será uma votação também a seguir muito interessante, mas que será favorável. E um passo muito positivo para a Europa e para a unidade europeia. Foi atribuído o estatuto de candidatas à União Europeia, à Ucrânia e à Moldávia. Ficou de fora a Geórgia. A Geórgia, a Geórgia também pediu, mas segundo a União Europeia, a Geórgia sofreu um processo democrático com algum retrocesso nos últimos anos e, portanto, ainda não cumpre os requisitos de adesão. Relativamente à Ucrânia, a porta-voz, portanto,
a Presidente não deixou de fazer também uma referência, dizendo que 70% dos respectivos dossiês, dos requisitos, estão cumpridos, mas que ainda falta cumprir algumas partes importantes, como o respeito pelos direitos humanos, o estatuto do Estado de Direito e também a luta contra a corrupção, que a Ucrânia tem que avançar. E eu penso que são dossiês também importantes, ou quer dizer que esta candidatura aprovada não quer dizer que a adesão se faça rapidamente, ainda será um processo com certeza longo. É um longo caminho, então. Entretanto, também na passada quarta-feira, o Banco Central Europeu reuniu o seu Conselho de Governo. Portanto, o encontro foi, digamos, extraordinário e foi precipitado devido ao aumento da remuneração da dívida. O que é que isto quer dizer? Sim. O custo dos empréstimos das dívidas dos países do Sul, onde está Portugal, Espanha, Grécia e também a Itália, não é? Que atingiram valores muito elevados, entre 3% e até 4,5%, no caso português, até 4,5%. E isto é uma questão de alerta. O banco anunciou o seu compromisso incondicional com a zona euro, mas referiu a necessidade de minimizar os juros, exatamente devido ao efeito contágio que esta questão da dívida tem nos outros Estados-membros e que a disparidade de juros cria ainda mais um fosso entre os Estados da zona euro. Os mercados já estavam um pouco nervosos, digamos assim. Era uma indicação clara que esperavam por qualquer... e viu-se as flutuações do mercado, as bolsas, portanto, esperavam por qualquer instrumento que conseguisse amortizar os efeitos que pode sofrer as dívidas destes países, já antecipando uma subida de taxas de juros, que já foi anunciada para juro próximo. A dinâmica dos mercados também tem precipitado a proximidade da cotação do euro relativamente ao dólar. A paridade está muito próxima, com efeitos nefastos nas nossas importações, portanto são mais caras, mais caros os produtos, numa situação de inflação que atravessamos, e o banco tem tudo isto em conta. Não definiu claramente quais os instrumentos que ia aplicar. Não? Os mercados estavam talvez à espera disso, porque os mercados ajustaram-se, mas depois voltaram atrás um pouco portanto, não a sofrer flutuações. Não, embora tenham dito que as ferramentas eram as ferramentas existentes e as potenciais. As existentes nós conhecemos, foram aquelas que foram aplicadas na pandemia, compra de dívida, das obrigações, das dívidas dos países. Mas poderá ser essa ou não, poderá ser, porque essa compra relativamente à pandemia vai ser descontinuada no final deste mês, portanto poderá renovar, prolongar-se no tempo, outras ações de reinvestimento. Ou então, como o banco disse, alguma flexibilidade aplicando outros instrumentos financeiros que nós temos que aguardar também para ver. Entretanto, a Comissão Europeia aprovou medidas para baixar os preços da energia. Para o mercado ibérico, ou seja, só Portugal e Espanha. Porquê só o nosso mercado? Somos mais vulneráveis? Para já temos outras fontes de abastecimento. Temos economias um pouco mais vulneráveis, como vimos há pouco. E o nosso mercado e os custos de factores iam sofrer muito com a alta dos preços da energia. Portanto, foi especificamente para Portugal e Espanha. É uma ajuda estatal de vulto, 8,4 mil milhões de euros. No caso português, 2,1. No caso espanhol, um pouco mais, claro, dada a dimensão, 6,3. E com a finalidade exatamente de reduzir os custos de produção das centrais tradicionais, portanto, abastecidas com fontes de energia tradicionais, como nós as conhecemos. De forma aqui a minimizar os preços de energia, quer para o consumo das famílias, quer para as empresas, com os custos que isso tem, depois com os efeitos multiplicadores nos preços. O aumento do preço do gás determinou exatamente este pedido, porque foi um pedido feito por Portugal e pela Espanha, especificamente, porque se tratando de subsídios e de um auxílio estatal, vem exatamente distorcer a concorrência. E distorcendo a concorrência do mercado, é preciso ter a anuência positiva da Comissão Europeia. A Comissão analisou, sendo um auxílio estatal, determinou um prazo,
Ou seja, só com pode um período, ser não é? um período que é limitado até ao final de maio de 2023 e também fundamentou o seu parecer positivo, indicando que, ao não fazer, as perturbações de mercado destes dois países iam ser muito graves e daí ter anuído com esta cedência. A Comissão Europeia também anunciou a compra da vacina da varíola. Em relação a esta nova estirpe. Sim, assim. a vacina é a vacina já existente. Já é existente. Já é existente porque não houve tempo de desenvolver uma nova vacina. No entanto, os laboratórios indicam que ela é perfeitamente eficaz relativamente à nova varíola. Mas a nova varíola, varíola, como nós sabemos, estava erradicada desde a década de 80, o último caso registrado na Europa datava de 77. No entanto, a vacina estava aprovada e autorizada no mercado da União Europeia desde 2013. Já estava com essa aprovação. A vacina é a mesma, é fornecida por uma empresa europeia, dinamarquesa, chama-se Invanex, e foram fornecidas à União Europeia um pouco mais de 109 mil doses. A forma de distribuição pelos Estados-membros ainda não está definida. Já sabemos que há Estados mais afetados do que outros, que é o caso de Portugal, mas ainda não está definida. Sabe-se apenas que depois será efetuado um critério de distribuição de doses e que a estratégia de aplicação vai pertencer a cada um dos Estados. No entanto, as doses fornecidas não são suficientes para uma aplicação massiva para a população. Portanto, terá que ser para uma estratégia relativamente aos casos detectados, porque ela torna-se eficaz se for aplicada até 4 dias depois do contágio. No âmbito da defesa do consumidor, o Tribunal de Justiça Europeu proferiu um acórdão referente a produtos cosméticos. Exatamente, um acórdão do Tribunal para aqueles produtos que, pela sua aparência, se podem confundir com géneros alimentícios. Quer pelo cheiro, pelo tamanho, pela cor, pela embalagem, e que normalmente são muito atrativos, principalmente para os consumidores, que são as crianças. Sim. Ao serem ingeridos, comportam riscos graves de asfixia e também de intoxicação. O que é que o Tribunal decidiu? Isto a pedido de um país que é a Lituânia. Foi quem recorreu ao Tribunal e o Tribunal procedeu a este acórdão. Sublinha o Tribunal que as autoridades nacionais de cada um dos Estados-membros devem apreciar as características dos produtos e retirá-los do mercado mesmo. Porque, de facto, nós conhecemos o caso da Lituânia. A Lituânia, quando fez este pedido, foi relativamente a sais de banho. Mas não só. Existem outros produtos que têm muitas semelhanças, de facto, e principalmente o cheiro são atrativos até para os adultos. Confundem os consumidores. O prémio Novo Bauhaus Europeu 2022 foi atribuído. O Bauhaus é um conceito de arquitetura que tem mais de 100 anos e que foi aplicado pela Comissão Europeia na sua concepção e estratégia para apoiar o desenvolvimento sustentável e conseguir os objetivos do Pacto Ecológico Europeu. Há prémios e há subsídios e financiamentos, mas os prémios são atribuídos a jovens com menos de 30 anos. Foi atribuído, no caso português, relativamente à economia circular, portanto, à reutilização de produtos, e tem um nome interessante. O projeto chama-se Replay. Voltar a brincar. Porquê? Porque é destinado a brinquedos. Foi uma iniciativa localizada em Lisboa, uma parceria entre o município, os promotores deste projeto e as universidades, em termos de investigação, onde vão reparar brinquedos para voltarem a ser utilizados, vão construir a partir dos materiais novos brinquedos ou até dar utilização às peças dos brinquedos, porque fizeram um levantamento que só em Portugal há, por ano, 30 milhões de brinquedos que são incinerados e, portanto, tentam dar uma outra utilização. Outro prémio, o Lux 2022, também já é conhecido. Foi atribuído a um filme Quo Vadis, Aida. Que foi projetado aqui, que foi exibido. Foi exibido em março, numa parceria entre o Gabinete do Parlamento Europeu em Portugal, que eu trouxe aqui. Foi anunciado com entrada gratuita, como é sempre os prémios Lux,
e com a parceria com o Europe Direct Madeira, que colaborou a nível regional. Esta iniciativa dos Prémios Lux é uma iniciativa do Parlamento Europeu, agora com uma modalidade de votação diferente, há a votação do público e há a votação dos deputados, e com uma ponderação igual, Sim. 50% para um lado, 50% para o outro. Foi atribuído à história de Aida. Aida é uma professora que se tornou tradutora das forças da ONU quando foi o massacre de Srebrenica. Em 1995, portanto, o realizador é uma senhora natural da Bósnia, é uma produção europeia. A terminar, uma frase. É um lema. É um lema. É o lema da nova presidência da República Checa, que irá assumir funções a partir de 1 de julho próximo. E o lema escolhido pela República Checa é: a Europa tem como tarefa repensar, reconstruir, repotenciar. Esta palavra repotenciar quer dizer, em inglês, é a tradução portuguesa a palavra em inglês é repower. Repower, que é exatamente, eu penso que foi por isso que a República Checa escolheu, o nome do programa lançado pela Comissão em maio passado, que é o programa de libertação da Europa relativamente à dependência energética da Rússia. Isso chama-se exatamente Repower, e a palavra inglesa utilizada no final deste lema. Podemos então fazer uma leitura... Uma dupla leitura. Dupla, exatamente. Doutora Ana Rita Barros, até à próxima conversa. Muito obrigada, Marta. Obrigado eu.